Retornamos aos nossos trabalhos e, com prazer, recebemos a senhora Ana Carolina Simioto Aracaki, professora adjunta da Universidade Federal do Estado de São Carlos, do Estado de São Paulo, e coordenadora de serviços bibliográficos do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Formada pelo Unesp, é bacharel e doutora em Ciência da Informação, com ênfase em catalogação, modelagem conceitual e representação da informação. Possui ainda pós-doutorado em computação pela USP, com pesquisas voltadas a metadados, dados abertos conectados, e também curadoria digital e gestão da informação. Reconhecida por sua atuação acadêmica, científica e institucional, Ana Carolina contribuiu ativamente para o avanço da ciência da informação e da biblioteconomia no Brasil, participando como avaliadora ad hoc em periódicos, comitês científicos e agências de fomento. Recebo com aplauso a nossa palestrante, que eu desejo a todas e todos um ótimo trabalho. Tá, vamos ver, porque eu sempre fico andando, né? Vamos ver, vamos tentar ficar quieta. É, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui falando sobre organização e representação da informação. Só um adendo, né, na apresentação. Eu sou professora da UNB agora, né? Eu estou aqui em Brasília, não mais em São Carlos. Então, eu só queria fazer esse parênteses, que é pouco tempo que eu consegui a retribuição, acho que, enfim, não atualizei ainda tudo, né? Mas é justamente esse processo que eu tô. Então, eu queria trazer para vocês um pouco desse assunto, né, que a Eliana até me solicitou, falando sobre a organização da informação. E aí, a maioria de vocês, pelo que eu já fiquei sabendo, são bibliotecários, arquivistas, né? Então, acho que vale muito a pena a gente tocar nesses assuntos, né? Então, que eu trouxe para vocês, né, a agenda um pouco do que eu vou falar, então, questão da introdução, né, e eu vou dar uma contextualização, os princípios de representação e organização da informação, além disso, os princípios FAIR e o que que a gente deve pensar, tá? Então, eu quis trazer algumas questões e situações justamente para a gente atualizar, mas ao mesmo tempo refletir, né? Então a ideia é justamente de trazer essas ideias, né? Então eu trouxe uma situação, né? Como é comum, né? A questão da evidência, né? E trazer todas as situações da medicina, eu também quis trazer uma situação para gente, né? Então um exemplo, né? Um paciente, ele realiza a ressonância magnética em um hospital, sei lá, independente do hospital. Ao mesmo tempo, ele realizou essa ressonância e dias depois, né, sei lá, por N motivos, ele quis ter uma segunda avaliação, né, um segundo é, opinião, um segundo parecer. E ali deseja que esse exame seja realizado por um médico em outro hospital. É uma situação corriqueira, simples, né, de alguma forma, porque é uma segunda opinião, um segundo parecer, mas ao mesmo tempo vai envolver N situações para dentro da organização da informação. A gente, né, eu, no caso, quando passa por isso, a gente não vai pensar em tudo isso, né? Então a gente só vai pensar justamente nesse novo parecer, né? Principalmente se a situação é com a gente. Mas no caso, exatamente, ao compartilhar, né, esse exame médico, não é somente enviar o arquivo, né? Às vezes a gente consegue, né, nos tradicionais, a gente consegue CD, né, o pendrive, mas às vezes nem isso a gente consegue, né? Então, os exames normalmente são feitos em, enfim, papel ainda, né? Então, mas ao mesmo tempo, é um processo que vai envolver metadados. Ah, tá no papel, mas tem metadados ali, né? Então, eu vou explicar um pouquinho essa questão dos metadados, mas justamente, além desses metadados, envolve questões técnicas, éticas, jurídicas, operacionais e todos os fundamentais para garantir a segurança, o contexto, a interoperabilidade, confiabilidade de informações em saúde, né? Então, são questões, eu trouxe alguns palavrões, interoperabilidade, confiabilidade, eu vou conversar com vocês, mas são exatamente tudo isso, esse simples
trocar de papéis, né, de exames, que vocês vão ver. Justamente essa parte de metadados, né? Esses metadados são justamente informações. Quando a gente trabalha com o código de catalogação OCR, vamos lembrar um pouquinho, né, adiante, são os elementos descritivos que a gente trabalha, né, com esses metadados. É claro que vocês vão ver durante a minha fala que não só existem metadados descritivos, mas administrativos, né, e todos os outros técnicos, né, que vão envolver. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, ó, que eu trouxe, o DICOM, né, que são exemplos de padrões, o LF7FIR, né, padrão de intercâmbio de dados clínicos, são exemplos de padrões dentro da área da medicina em que a gente consegue fazer essa conversa. Quando eu falo em interoperabilidade, justamente é o quê? É um alinhamento. Então, é um sistema conversando com o outro. Acontece com grande frequência? Não. E é aí que tá as situações, o porquê que não vai acontecer. Então, um pouco dessa fala, né, é justamente para resgatar essas questões, né? Além disso, os aspectos éticos e legais, que é importante pontuar, mesmo que seja, enfim, comum e todos já sabem, né? Então, mas vale a pena trazer a questão do consentimento do paciente, porque são metadados que vão estar ali no exame, e aí eu preciso de uma forma de sensibilizar, porque eles vão estar acompanhando a todo momento, e aí, dependendo de a forma que publicizar e divulgar tudo isso, é prejudicial ao próprio paciente, enfim. Além disso, identificadores anonimizados, pseudonimizados, controle de acesso, quem visualizou, quem modificou, quando. Tempo de redenção legal para cada tipo de dado. Então, percebam que eu trago, querendo ou não, da mesma forma que eu trago, por exemplo, controle de acesso. Quem e o nome da pessoa, né? O mesmo usuário. Isso é um metadado, tá? Então, isso vai envolver justamente essa organização da informação. Além disso, questão de prontuário eletrônico do paciente, MITRE de interoperabilidade, que é justamente essa conversa entre os sistemas. Além disso, sistema de autenticação, federação com os sistemas envolvidos. Quando a gente vai, por exemplo, para o SUS, a gente vê a quantidade de sistemas envolvidos, né, perante todos os cenários. Então, grande dificuldade é justamente essa interoperabilidade. E aí, várias abordagens a gente pode ter, tanto nessa curadoria de dados de saúde, né, principalmente essa normalização, né, dos usuários, dos próprios, né, pacientes, como também a governança desses dados clínicos, ontologias de interoperabilidade semântica, preservação digital de registros médicos, projeto de arquitetura de informação em e-saúde, né? São situações aqui que percebam que são várias abordagens, e todas essas abordagens envolvem o profissional da informação, tá? Então, nessa situação, né, principalmente, a minha fala vai justo nessa posição mesmo, né, como profissional da informação. Então, a gente tem, dentro dessa curadoria de metadados clínicos e técnicos, a gente pode definir, aplicar, revisar os esquemas de metadados. Creio que nos sistemas, mesmo que seja ali no próprio atendimento, né, eu vou agendar consulta com o médico, independente da especialidade, o próprio sistema ele vai ter alguns metadados ali que eu posso, né, de alguma forma fazer uma curadoria e ao mesmo tempo sugerir para o desenvolvedor, né, então fazer as adaptações. Isso tudo cabe aqui também. A questão da interoperabilidade, ela vai um pouquinho mais além, né? Não só depende dos profissionais em si, mas todo o ambiente envolvido nesse contexto, né? Então, eu vou se debarar um pouquinho mais sobre interoperabilidade, mas nesse momento, né, a questão da gestão da informação, preservação digital, eu creio que o Miguel tenha vindo, né, antes de mim, deve ter falado muito sobre preservação. Então, justamente elaborar estratégias de preservação, não só para esse momento, mas ao longo do prazo, né? Então, a questão dos registros mesmo, registros médicos, né, de qualquer forma, não é só para agora, é para o futuro, né? Então, quem dera, né, se ao mesmo tempo eu fosse num hospital, todas as informações minhas, né, de alguma forma, tivesse carregado para outro hospital ter a mesma comunicação, independente do plano de saúde, independente, né, de toda a situação. Então, isso tudo, né, eu acho que é muito válido para esse momento. Então, além disso,
a questão da qualidade, completude e auditoria de registros, né? Questão da qualidade dos metadados. Até mesmo bibliotecas tradicionais, né, da forma simples, não especializadas, não tanto isso, a gente já para pensar nessa qualidade desses metadados, né? Então, eu vou escrever título, mas não dá, né? Então, a gente tem a alfabetação pelo Mark 21, né? Acho que, enfim, vou resgatar algumas coisas, né? Mas é justamente essa preocupação em como descrever, né, o recurso, né? Então, eu trago essa questão também, por fim, da mediação informacional. Centros, né? A gente sabe muito bem desses centros especializados de capacitar as equipes. Ai, joia. Capacitar as equipes ao uso de sistemas operacionais, né, independente dessa situação, trazer essas informações. Falei tudo isso e a bendita organização, né? Então a gente vai justamente, é um contexto, né? E aí, dentro de cada ponto que eu trouxe anteriormente, qual as questões que a gente vai envolver? Então, primeiro ponto dentro dessa curadoria é identificação e representação, né? É identificar o item e principalmente a forma de representar. Além disso, a classificação e normalização, né? Armazenamento, recuperação, qualidade e controle da informação e mediação a aspectos éticos. Vocês vão ver que cada ponto que eu coloco aqui, a gente consegue ter metadados eficientes para estar descrevendo cada tipo de recurso. Então, cada situação, né? Então, a curadoria digital, né? Aqui eu coloquei entre outros autores, né? Mas isso, de alguma forma, ele vem caminhando com a minha pesquisa, né? Dentro da universidade, que é justamente tentar mapear todas essas ações. E essas ações, enfim, de alguma forma, cada vez mais está crescendo, né? Então, essas ações são preocupações que a gente precisa ter quanto às informações, quanto aos dados, independente do contexto que a gente está empregando. Então, se a gente está dentro do contexto de saúde, eu vou ter um olhar diferente, mas ao mesmo tempo, as diretrizes vão ser as mesmas que eu estou lidando dentro de um registro de biblioteca. Então, é um registro biográfico. Então, essas questões, né? Então, planejamento, a produção, a criação, coleta, de onde que vai vir, né, esses registros, né, da mesma forma, como que eles vão vir para o meu sistema, né, são preocupações, até mesmo a questão de planejamento, né, eu acabei indo mais rápido, mas a questão de planejamento, ela é primordial para qualquer sistema. Como eu vou catalogar, né, os livros do meu acervo, né? Então, os acervos, mesmo que sejam acervos especializados ou não, então, como que eu vou fazer tudo isso? É uma forma inicial de eu planejar. Além disso, a inserção e manutenção desses metadados, porque a gente pensa a representação naquele início, mas não só nesse início. N questões podem a gente, ao final, voltar para o meu registro e modificar isso. Questões éticas, como eu comentei, né? Situações que a gente precisa rever, ou mesmo um ajuste terminológico ali da recuperação da informação. Então, todas essas questões a gente acaba lidando. Gente, qualquer coisa, vocês me dão um toque aqui quanto ao tempo, tá bom? Mas então, essa curadoria, né, pontualmente, ela vai trazer informações justamente para a gente entender esse recurso, né, entender esse sistema informacional. Mas quais são os benefícios disso? Então, o primeiro ponto é a visão panorâmica do sistema. Por quê? A partir do momento que você olha para todos esses processos, gente, eu vou disponibilizar a apresentação, não precisa tirar foto, não, tá? Mas beleza. Mas aqui, ó, melhora o atendimento de ações e medidas, né, principalmente preventivas no acervo. Então, principalmente o ponto de tomada de decisão, né, enfim, a apresentação, né, esqueci de comentar, eu fiz na computação, né, e um dos pontos foi justamente pensando na questão da tomada de decisão a partir desses metadados. Na época, né, a gente fez o mapeamento, principalmente com algumas questões de recursos educacionais digitais, a gente fez esse mapeamento de metadados, e hoje a gente vê o emprego disso dentro dos requisitos mesmo, da escolha dos recursos educacionais digitais, porque é uma possibilidade lá, o metadado de público. O metadado de público, eu vou identificar, e ali, só por si mesmo, eu já consigo identificar se vale para o meu usuário
no serviço de referência ou não. Então, o metadado também é uma tomada de decisão. Questão de qualidade e governança, garante a coerência e evita ambiguidades. Reusabilidade de elementos, né, pode ser aproveitado isoladamente em diversos domínios. E a compatibilidade com IA, né? O Thiago veio também aqui falar sobre IA, né? Então, justamente, casar esses assuntos nessa questão da organização, né? Então, a a gente fala muito de IA, mas se os dados não tiverem estruturados e organizados, a gente não vai conseguir ter um mínimo de conversa com, independente se eu for o melhor LLM possível, né? Então, se for, por exemplo, sei lá, que a gente está conversando muito, né? O GPT, né? Ou mesmo outros, ele precisa ter uma proveniência. E hoje o GPT mesmo ele está trazendo a proveniência desses recursos, de onde está saindo. Então, minimamente, a gente precisa ter essa organização. Trago, né, mesmo que seja de 2000, os princípios de organização, né? Eu acho que talvez vocês devem ter se deparado em algum momento com isso, mas ele é super interessante para esse momento, porque a Svenones, a base dela é justamente a base dos princípios de catalogação. Acho que vocês já ouviram falar, né? Mas que estão sendo revistos como publicação esse ano até. Então, tem muita coisa mudando, mas eu trago a base aqui, que é justamente pensar nessa organização. Primeiro momento, quanto à recuperação da informação. Quanto à questão dos atributos intelectuais e contextuais, até ela divide atributos intelectuais, questão de representação quanto ao autor, a assunto, a forma, né, o formato, né, 23 centímetros, 21, né, enfim, são questões, mas também contextuais, data, idioma, localização. Ela faz, né, essa relação quanto à fundamentação lógico-logística, né? Então, a organização da informação ela deve ser constituída pelos princípios da lógica e linguagem. Quando a gente vai extrair o conceito, não sei se vocês lembram dessa parte, né, da própria taxonomia ou mesmo a elaboração de um tesauro, isso se pauta a partir da lógica, da linguagem. Então, todas essas informações, então, ambiguidade, se não mínima, né, são questões dentro da organização. Além disso, o controle de vocabulário, normalização, até mesmo um dos princípios, né, que a gente fala na catalogação, se você erra uma vez, continua com o teu erro, porque o teu usuário vai procurar seu erro. Então, essas questões é justamente para manter essa consistência, justamente manter essa padronização, né? Então, aqui fala, né, das listas de autoridades, tesauros, a hierarquia a gente vê principalmente na elaboração das taxonomias, tesauros, então ela é necessária. Como também a neutralidade. Eu sei que neutralidade fica um pouco difícil da gente falar, porque a gente nunca é neutro, né? Mas essa é uma das questões que todos nós, né, somos influenciados, né, por paradigmas epistemológicos, interesses culturais, que justamente fazem essa questão da neutralidade. Mas, minimamente, a gente precisa, de fato, dessa coerência sistêmica. Por isso, as normativas, né, por isso a necessidade das políticas, né, de cada uma das bibliotecas montar o mesmo de uma forma total. Além disso, a facilidade de navegação intelectual, né? Além disso, da forma do conteúdo e principalmente, esse é o nono, mas acaba sendo o totalidade. Eu preciso estar respeitando a conveniência do usuário. Quem que vai buscar a informação, né? É justamente o usuário. Então, eu preciso ter essa plenitude quanto ao usuário. Mas hoje a gente fala muito dos princípios de catalogação, fala, né, da questão dessa atualização, mas também fala de princípios FAIR. Não sei se vocês já ouviram falar desses princípios, mas são justamente princípios para todos os cenários e toda formas de informação da gente minimamente conduzir as representações. Então, ele surge em 2016, né, com o objetivo de prover melhor governança. Governança e curadoria, vocês vão ver em alguns momentos como sinônimos, mas eles de alguma forma não são sinônimos, tá? Mas o entendimento é praticamente o mesmo, né? O conceito de uma forma geral, mas eles não são sinônimos, tem principalmente a questão do envolvimento de políticas, principalmente governança, tem outros sentidos, mas assim, de curto, grosso modo, né? Justamente a gente pode entender de uma variação. Além disso, eles facilitam a ciência aberta, e por isso que eles estão tão
em auge, né, de falar sobre os princípios FAIR. Além disso, a base dos princípios FAIR vão ser os dados, seja ele independente dos objetos digital ou não tradicional, porque os tradicionais, de alguma forma, a gente consegue digitalizar e transferir, né, todas essas relações, os metadados e a infraestrutura, né? Então, são essas três entidades que vão fazer a base, né? Então, a gente parte por é um acrônimo FAIR, né? Findable, Accessible, Interpretable e Reusable, que são justamente, deixa eu voltar aqui, encontrável, aqui, pronto. Encontrável, acessível, reusável e interoperável, tá? Então, eu não falei na ordem, mas justamente vocês vão olhar dentro desse FAIR. O que mais vai chamar atenção são justamente a palavra metadados. Vocês vão ver a todo momento falando sobre os metadados. Então, a existência de metadados legíveis por máquina é essencial para a descoberta automática de conjuntos e dados e serviços, né? Então, eles precisam ser identificados, eles precisam ser descritos em metadados, em padrões de metadados ricos. Um deles, a gente tem, que é o Mark 21, tá? Independente, né? Enfim, ele é um metadado rico. É claro que ele está sendo, né? Enfim, em algumas situações, principalmente, ele vai ser descontinuado, mas, ao mesmo tempo, tem outras situações que a gente vai ver que metadados eles precisam estar explícitos de forma clara e principalmente registrados. Além disso, vai ter. Aí, pronto. Foi tudo, né? Mas é acessível, né? Os metadados são recuperáveis por meio de seu identificador, utilizando o protocolo de comunicação. Eles precisam ser acessíveis, mesmo que os dados não estejam disponíveis, porque, principalmente em situações de embargo, que eu não quero disponibilizar o material, os metadados precisam estar visíveis. Além disso, interoperáveis, né, que eles precisam ter uma linguagem formal, acessível, né, utilizam vocabulários e incluem referências qualificadas. Além disso, reusáveis, né, são descritos como um conjunto plural de atributos precisos e relevantes, né? Então, principalmente pensar nas licenças, né, de compartilhamento desses metadados. O FAIR na medicina, eu quis trazer um pouquinho, né? Justamente, ó, para serem encontrados, a gente precisa pensar metadados ricos e persistentes. Uma forma para exemplificar tudo isso é o uso de identificadores persistentes. Um exemplo fácil é o DOI, né? Então, ORCID, ORCID, né? Enfim, são formas de identificar. Mas é claro que existem outros, né? Então, cada vez mais a gente tem outras formas de identificar. Indexação de repositórios clínicos, né, com plataformas interoperáveis, acessíveis, né? Então, protocolos devem respeitar a lei de proteção de dados, né, como outras, né, por fora, que é a GDPR. Os dados sensíveis, eles devem ter um nível de acesso diferenciado, né? Aí, principalmente, além dessa discussão, a gente também traz, né, a questão, principalmente, um usuário comum não precisa ter acesso a todos os campos do Mark 21, não faz sentido nenhum para ele. Então, eu posso fazer. É tão mais gostoso navegar, por exemplo, na Amazon do que os nossos próprios catálogos. Não sei se vocês já perceberam, não só pela aparência, mas por conta das informações dadas, são mais precisas. Então, essas relações também valem para nossas bibliotecas, né? E outros centros de informação. Além disso, dados sensíveis que devem ter o acesso diferenciado, interoperáveis, né, o uso de padrões. Aqui eu coloquei alguns específicos, né, relacionados à medicina, mas em si os metadados devem ser legíveis por máquinas e humanas. Por que máquinas, né? A gente está hoje, né, querendo ou não, a gente está falando sobre IA. A gente também precisa tratar a IA como usuário máquina. Então, todas essas relações são importantes da gente trazer. E reutilizáveis, né? Então, a descrição clara da proveniência dos dados, né? O licenciamento adequado, uso de Creative Commons, né? São possibilidades. E conformidade de padrões de comunidade. Bom,
aqui eu trouxe iniciativas que já usam esse FAIR, não sei se vocês já conhecem, enfim, mas o Health for Health, FAIR for Health, que é um projeto europeu que aplica, né, os princípios FAIR de saúde, demonstrando a verificação dos dados clínicos, né, melhora a interoperabilidade desses dados, justamente porque há uma conversa entre esses dados. Além disso, o GoFair Health, que é o GoFair, né, é uma iniciativa, né, mundial, tem o GoFair Brasil, mas que justamente pensa nessa infraestrutura de dados de saúde sensíveis com foco na ética, anonimização e transparência. Além disso, né, essa iniciativa, né, National Institutes for Health, né, principalmente Datacommons, ele vai incorporar o FAIR no compartilhamento de dados clínicos biomoleculares e principalmente essas três ferramentas aqui, que é justamente, ó, eu vou colocar FAIR nos meus dados, independente se está dados de registros de acervo de biblioteca, se eu vou colocar FAIR em todos os outros cenários, porque não sei se vocês perceberam, mas tudo isso vai casar de alguma forma com as políticas de organização da informação. Mas é justamente o FAIR, né? Ele vai ter esses 5 etapas, então eu utilizo essa ferramenta justamente para verificar o quanto de FAIR que está meu sistema, o que que eu preciso melhorar. Então, além disso, a FAIR, né, que é o modelo de estrutura de dados, e a plataforma de apoio desses dados. Além dos desafios legais e éticos. Todos esses pontos, eles vão convergir para a organização da informação, né? Dados de saúde, que são altamente sensíveis, eles exigem anonimização, consentimento explícito de governança adequada. É necessário garantir que a verificação não comprometa a privacidade, especialmente em pequenas populações, e transparência dos metadados também é um dilema, né? Metadados muito detalhados podem reidentificar pacientes. Então, é importante isso que, por mais que eu esconda o CPF e o nome, dependendo da forma que eu coloco os metadados e todos os dados, da mesma forma eu consigo identificar. E tudo isso deu uma atualizada, né, em todas essas relações, mas como que no dia a dia eu vou fazer, né? Então, vocês vão perceber que no dia a dia eu preciso trabalhar o mínimo. E qual que é o mínimo, né? Então, vocabulário controlado. É uma possibilidade que aí eu consigo, né, fazer o mínimo dentro desses metadados, principalmente questão terminológica, o que dizer o que para quê, né? Então, principalmente a função dele, acho que reviver um pouquinho, né, na cabecinha de vocês, que é criar uma lista de termos, significados definitivos padronizados para uso consistente, né? Então, entre as características principais, os termos são escolhidos com critérios de clareza, univocidade, né? Então, inclui termos preferenciais e não preferenciais, sinônimos ou variações. Exemplo, né? Eu tenho o termo diabetes mellitus, mas aí eu tenho o termo não preferencial, que é o diabetes tipo 2. Eu posso usar corriqueiramente esse diabetes tipo 2, mas enfim, no meu sistema, né, o termo preferencial, até mesmo de localização, vai ser diabetes mellitus. É importante comentar que esses termos preferenciais, o que que são, né? A garantia que os usuários, médicos, especialistas, né, enfim, independente do que aconteça, eles vão conversar na mesma língua nossa. Então, é importante esse uso desses vocabulários justamente por isso, né? Então, até mesmo o sistema. Porque cada um de vocês, se for especificar, vai especificar de um jeito, da forma que tem o contexto, e principalmente quando a gente fala sobre o assunto é subjetivo. Eu posso trazer uma imagem aqui, cada um vai falar da imagem à sua maneira. Não tem como. Então, para isso, a gente tem essas estruturas. Então, por isso que eu comento, né, desde o início. É o mínimo que a gente precisa fazer dentro da organização da informação para atender FAIR, qualquer uma dessas tecnologias que está vindo, é justamente trazer vocabulário controlado, né, evitar a ambiguidade terminológica e garantir a consistência. O outro ponto, o uso de padrões de metadados, o ACR, independente, né, é um código de catalogação, mas também é um padrão de metadados.
É uma forma que você vai dentro da sua biblioteca, dentro da sua, ou ISAD-G, né, dependendo de quem for, né, mas é justamente uma forma que você vai padronizar a forma do conteúdo, da forma que você vai inserir né, a informação ali. É uma forma respeitosa, até mesmo com os teus usuários, né, de trazer isso de uma forma mais representativa, né? Então, no caso, fornecer esquemas de elementos descritivos para representar objetos informacionais de forma estruturada. Ela utiliza padrões reconhecidos, o Dublin Core, Scan.org, MLDS, né? Eu coloquei uns que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas é justamente ideias, né? Principalmente para trabalhar um pouco mais esses catálogos, diferenciar. Os metadados ajudam a descrever recursos com atributos como título, autor, data, assunto, enfim. O exemplo, né, para quem tem um repositório aí que utiliza Dublin Core, né, então o título, né, a saúde pública do Brasil, criador do Ministério de Saúde, assunto, né, políticas públicas de saúde, aqui é um exemplo, mas pode ter inúmeros outros, né, de todos os registros. A função, né, é atribuir informações descritivas padronizadas para que tornem os objetos encontráveis e interoperáveis. É um princípio fair, né? Mas ao mesmo tempo é o mínimo que a gente consegue dentro dos padrões de metadados. Outro ponto, casado com os vocabulários controlados, é a taxonomia, que é justamente, além de eu padronizar o termo, qual que é a relação desse termo com outras termos e categorias, né? E justamente a estrutura hierárquica formando categorias e subcategorias, né? Então a relação do tipo é um tipo de, pensando nessa relação hierárquica, mas também ele vai permitir classificar, navegar, estruturar domínio de conhecimento. Então, por exemplo, né? Então a gente tem ciência, biologia e genética de uma forma, né? Hierárquica ali. Então, fornecer uma linguagem, uma organização conceitual que facilita a navegação e a recuperação da informação, tá? Tô acabando, viu, gente? E além disso, a questão também, evoluindo um pouquinho mais, a gente tem os tesauros, né? Enriquecer semanticamente os termos com diferentes tipos de relações, não apenas hierárquicas, né? Então, até então, a gente trabalha com relações hierárquicas alfabéticas, mas também cada vez mais essas hierarquias também para a própria linguagem. Então, a gente pode estabelecer relações entre as relações hierárquicas, termos mais específicos, associativos, né? Além disso, equivalentes, sinônimos, né? Então, qual o termo preferido e fazer todas essas relações. Então, o TESAL da Unesco eu trouxe nesse momento aqui como exemplo, né? Então, educação ambiental. Eu tenho um termo mais específico, educação ecológica, o termo relacionado à sustentabilidade e o termo equivalente. Tem outros termos equivalentes aqui que é justamente essa ideia, né? A ampliar a compreensão do contexto semântico dos termos, aprimorando buscas e conexões entre esse conteúdo, né? Então, e por fim, eu trouxe a questão das ontologias também, né? Que é justamente formalizar os conceitos e relações, propriedades com a base lógica. Então, de alguma forma, eu vou crescendo um pouquinho mais nessas relações, né, e trago as ontologias. Elas vão definir conceitos, propriedades, relacionamentos, regras. Eles vão utilizar linguagens formais como a OWL, a RDF, que são também princípios, até mesmo para a estruturação de dados abertos conectados, né, em que a gente não trouxe muito sobre dados abertos conectados, que a gente daria só uma fala só disso um dia inteiro, né, mas é justamente trazer um exemplo aqui, né? A classe paciente e outra classe doença. E aí, eu casar esses relacionamentos. Então, o paciente, né, ele vai ter o diagnóstico de uma doença. Então, eu faço esse relacionamento. Então, para isso que vem as ontologias. Criar um modelo formal de conhecimento que pode ser processado em sistemas inteligentes, agentes cognitivos e motores semânticos, né? Mas tudo isso que eu comentei ainda traz alguns desafios, né? Então, mesmo a gente fazendo esse mínimo, né, é o mínimo realmente que a gente pode fazer dentro das nossas instituições, mas também lidar com a multiplicidade de formatos, né? Então, eu trouxe N possibilidades aqui para vocês estarem, né, pensando, PDF, XML, que são os mais comuns, mas ao mesmo tempo, como conversar entre eles? Para isso, os requisitos e princípios da interoperabilidade vai vir junto, né?
com isso. Então, por exemplo, a intropriedade entre os sistemas hospitalares, né, até mesmo entre clínicas, né, minimamente, a gente poderia ter de uma forma melhor. Preservação e versionamento de prontuários, né, que é outro desafio, né, principalmente quanto à questão do próprio dado, né, poderia ser único, poderia vir do SUS, né, de alguma forma, né, de uma forma única. Além disso, desafios éticos em relação à anonimização, consentimento, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Além disso, a informação desestruturada em laudos, prescrições e anotações clínicas. Então, todas essas relações ainda são desafios. E esses desafios a gente ainda precisa vencer. Não digo só, né, de uma forma pontual dentro da medicina, mas em todas as outras áreas, até mesmo da própria biblioteca, né? A gente precisa ainda pensar nesses desafios. É claro que com especificidades diferentes, mas a gente ainda pensar. E ao mesmo tempo, a gente se depara com situações que vêm como avalanche, como a IA, né? Então, hoje não tem como a gente, né, caminhar sem falar de IA do felizmente ou infelizmente, né? Então tem essas relações, mas justamente a IA generativa é a anotação automática, né? O desafio para a solução da organização da informação, talvez. Mas aí são reflexões que eu quis trazer para vocês, né? Uma pulguinha, né? Além disso, ontologias clínicas e sistemas de decisão, né? Então, como representar o conhecimento para além dos documentos, né? Então, é isso que está a questão dos entraves da organização da informação, né? Então, não só para esse momento, mas para todos os outros, né? E isso principalmente. Claro que, de alguma forma, a IA vai ser base para tudo isso, né? Mas como conversar, né? E ali é até mesmo um pensamento que eu quis pontuar, né? Bibliotecário, eu coloquei bibliotecário, mas arquivistas também profissional da informação, né, com o curador semântico desses dados médicos, porque, de alguma forma, se há o prontuário na mão, de alguma forma, em algum momento, esse prontuário vai estar digitalizado, ou mesmo esses dados vão estar digitais. E aí, o que que a gente vai fazer com esses dados, né? Ah, quando eu estive, né, como coordenador do IBICT, uma das questões que eu vi lá muito frequente, e eu nunca tinha parado para pensar assim de uma forma prática, é que até mesmo os dados eles se tornam obsoletos, né? Então a gente tinha, não sei se vocês já ouviram falar da rede Bibliodata, né? Então a gente tinha os dados em ISO e ali, o que que acontece? A hora que a gente foi mexer, um deles, né, assim, não tinha nenhum campo líder. Então, como que eu vou mexer em tudo isso? Então, né, a gente, junto à TI, né, a gente precisou trabalhar um pouquinho mais nesses dados, colocar o líder na mão praticamente, para poder, claro que em Python, né, de alguma forma, mas isso a gente teve que fazer, porque o dado da ISO estava obsoleto, e hoje a gente não conseguia trabalhar. Aí, pronto. Aí as referências, né, que eu quis trazer, as referências são um pouco do geral aqui para vocês, mas eu queria agradecer, né, o convite. Espero que tenha contribuído para o evento de vocês e qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, viu? E vamos sentar aqui para participar de um debate, né? Primeiro nós vamos colocar a apresentação da Miriam, não é isso? Ah, tá bom. E aí, gente, deu para sair fumacinha da cabeça? Desde ontem estamos num super intensivo aqui. Acho que muita gente relembrou muita coisa que viu na época da graduação, né? Alguns conceitos que talvez estivessem lá meio esquecidos e agora, por conta de todo o conteúdo que a gente viu durante esses 2 dias, estamos vendo, isso veio à tona, né? E aí, para falar de metadados em especial, eu lembrei de algumas experiências, né, com relação a isso. Havia uma necessidade de uma editora de fazer um banco de imagens, mas um banco de imagens que serviria para a equipe de marketing, para os biólogos,
né, para os historiadores e os biólogos em especial, eles pesquisam de uma forma diferente. O biólogo não pesquisa sapo, ele pesquisa o nome científico. E aí, como é que a gente coloca não biólogos para indexar e colocar dados lá dentro daquele sistema, pensando no meu usuário cliente final? Qual foi a solução? Vocabulário controlado com a hierarquia, né? Toda vez que eu tiver algo que pareça um sapo, porque nem tudo é sapo que a gente acha que é sapo, né? Nós iríamos fazer a associação de dados, né? Então, metadados para o universo de informação que nós temos hoje, temos várias técnicas e formas de estruturar esses metadados, sempre pensando no usuário final. E com o volume de dados, a gente tem uma necessidade, né? Então, a gente tem dentro da gestão da informação uma entrada de informação ou de dados e uma saída. E nesse meio tempo, nesse meio do caminho, a gente tem os metadados para fazer essa recuperação. Primeiro indexar, né? Eu preciso como que eu vou achar, como que eu vou cadastrar aquele objeto, seja foto, seja norma, seja documento, seja parecer. E aí, como é que eu vou ter uma saída para o meu usuário final, né? Eu posso ter a informação com maior qualidade do mundo, mas se eu não indexar corretamente, ninguém vai achar. Então, é uma informação que fica perdida dentro dos sistemas e repositórios, né? Então, de forma bem prática, assim, para a gente fazer um bem bolado aqui, como que dicas e orientações você daria para profissionais que precisam começar a estruturar algo que não é novo, algo já existente? Então, existe um passivo que precisa ser tratado. E aí, por onde começar pensando em metadados e pensando em recuperação da informação? Tá, vamos lá. No caso, primeira dica, não reinventem a roda, tá? Então, uma das questões é justamente, pode ser que em algum momento, alguma outra pessoa, algum outro cenário já tenha algo parecido. Então, não é a necessidade. Então, estudem primeiro, né? Eu acho que é o principal ponto. A partir do momento que não, enfim, não tem nada parecido, não, né, em algum momento a gente não conseguiu identificar, aí sim começa a definir. Para isso, a gente tem metodologias dentro da área já, né? Então, a gente tem algumas questões. Vai definir os metadados? Hoje a gente já tem possibilidade de como definir esses metadados, né? Então, vão criar um repositório, né? Que isso é um dos entraves, né? Repositório institucional. Ah, mas quais metadados eu preciso estar trabalhando com o Dublin Core? Então, eu consigo trazer tudo isso conjunto Dublin Core, fazer a definição. E assim por diante, eu vou criando outras possibilidades. Indexação, né, principalmente a questão do vocabulário, ontologias, a gente também tem metodologias para criação, então, só que assim, é da mesma forma, não criem do zero, né, sempre deem uma olhada no que já tem na área, porque tem bastante coisa já na área já pronta, então é mais fácil reutilizar muitas vezes. É claro que pode ser que algum ajuste, alguma coisa, né, mas aí você faz a aplicação disso para o teu cenário, eu acho que facilita e muito, né, então... É mais isso. E Ana, uma coisa que você colocou que é bem interessante, né? Que para a gente começar a fazer qualquer transformação, usar a inteligência artificial, treinar uma inteligência artificial, a gente precisa organizar a casa primeiro, né? Então, nada vai fugir daquela organização prévia, né? Até para a gente ter velocidade na transformação digital, na aplicação de novas tecnologias. Isso acontece tanto para sistemas de gestão eletrônica de documentos, como para sistemas mais sofisticados, com conexões e interações com outros sistemas, né? Fazer essa integração de dados. Então, bibliotecários e bibliotecárias, profissionais da informação, né? Por mais que tudo que a gente viu de tecnologia aqui, arrumar a casa faz parte desse processo. E esse arrumar a casa, temos profissionais habilitadíssimos, competentes para fazer isso, que são vocês, né? São os profissionais da informação. E aí, pessoal, agora é o sofá das Anas aqui. Mas deixa eu só complementar uma coisa. Quando for justamente, não esperem estar tudo organizado para começar, tá? Porque assim, enfim, em várias bibliotecas vamos inserir o RDA. O RDA é novo, né? O novo, né? A nova diretriz de catalogação, né? E daí, beleza. Vou esperar tá todo o meu acervo em RDA para começar? Não, gente, comecem, né? Acho que antes de mais nada, comecem, que eu acho que é o mais importante. Linkando um pouquinho, fazer as entregas por sprint, gente, só para a gente voltar no conteúdo de ontem, né? Não esperar estar sempre.
não esperar o exemplo de ontem, o aeromédico, né? O hidroavião ele está pronto só para você apresentar para o usuário, né? Vai inserindo os dados aos poucos, né? Trabalhando esse conjunto de informações ali por partes, porque senão a gente nunca entrega e talvez quando a gente fizer a entrega para o cliente final já esteja obsoleto, a necessidade dele já seja outra. Perguntas? Metadados, eles só servem para tratar os documentos digitais? Ou aqui na nossa realidade, a gente tem uma base de dados, de documentos. Vou dizer que você que é um repositório, mas só que eu podia ser considerado, né? Mas pensando nessa ideia de metadados, ele também ajudaria na recuperação, na concepção dessa base para poder auxiliar na recuperação dessas informações. Tá, deixa eu só trazer. A questão dos metadados, o termo metadados, ele vai surgir com o banco de dados, né? Então, ele surge de uma forma mais tecnológica, mas não tem nada a ver somente com tecnologia. Tem alguns autores, o Myers vai trazer que justamente a gente vai trazer metadados desde que a gente começou a catalogar, desde que a gente começou a fazer, né, as primeiras descrições, porque ali, ó, título e vai o título, né? Assunto vai o assunto. Então, isso são metadados, né? Então, enfim, independente se está no meio digital, né, ou da mesma forma, ali eu vou ter atributos e valor. Para cá, crescimento, eu vou uma ação fundamental, porque está muito. Então, Eliana, não somente. É porque assim, ó, a gente acaba pensando, né, nessas meios digitais, a gente trabalha principalmente de uma forma. Vai trabalhar com dados de pesquisa, a gente tem metadados o tempo inteiro, né? Nem que seja nas colunas, como também na documentação conjunta esse dado de pesquisa. Então, tudo isso são metadados. Então, até tem um autor, se vocês quiserem, até é o Pomerantes. É um livro do MIT, é muito bacana, que ele traz os metadados assim de uma forma muito didática, né? Tanto das formas positivas quanto, né, os questões disso, né? Então, privacidade, é muito bacana o livro dele. E ele coloca que metadado é qualquer coisa que você consiga representar. Então, isso facilita muito o entendimento, porque se eu estou representando de alguma forma, né? Até mesmo na escola, né? A gente coloca, né? Então, ai, como você se descreve? Cabelo curto. Então, isso tudo são metadados, tá? Então, só para deixar mais claro ainda. Um outro uso interessante que eu lembrei agora, né? Essa questão de trabalhar e organizar os dados não é só na implantação de sistemas, no treino de inteligência artificial. Existe um processo quando a gente está trabalhando com o BI, né? Que você pega bancos de dados de diversos sistemas e traz para uma tabela única para trazer resultado. Então, essa é uma prática de BI. E aí, quando a gente está falando de vários sistemas sendo trabalhados, existe uma etapa numa implantação de sistemas de BI que é o tratamento dos dados, que é chamado de data clean. Então, eu tenho diferentes dados de diferentes fontes que talvez não tenham sido padronizados, como, por exemplo, nascimento, data de nascimento. Eu posso ter o padrão americano, que é mês, dia e ano, e o padrão brasileiro, né? Que é dia, mês e ano. Então, quando a gente vai fazer o data clean, que é pegar essas tabelas e fazer o cruzamento, isso dá um trabalho bem grande. Mas, se a gente não faz tratamento de dados nos bancos de dados originais, a gente não consegue fazer uma ferramenta de BI, ter um dashboard na mão para apresentar resultados, né? Então, metadados é um universo, né? Enorme, com várias aplicações, tanto tecnológicas como em questões para representar conteúdos mais analógicos, mas todo mundo em algum momento passa por essa necessidade urgente de tratar e padronizar dados, né? Tem outra, tem várias perguntas. Aproveitar. E aí eu fiz lá um pouco da ontologia, da vida, tudo um pouco
entre o pessoal e a taxonomia. Ainda estou compreendendo. É. A ontologia, o que acontece? Muitas vezes é a forma de você mostrar aquele contexto e as suas relações. Isso eu tô falando de muito simples, tá bom? Mas é justamente essa ideia de, olha, eu tenho eu tenho um copo, eu tenho um vaso, mas cada um vai ter uma função, vai ter um contexto envolvido. Eu não posso beber água do vaso, não faz sentido nenhum, né? Então é justamente essa ideia de trazer esse relacionamento para o seu sistema também. Então, como que eu vou explicar para no seu sistema que a pessoa bebe água, né? Exemplos simples, né? Mas é justamente essa ideia composta. E aí, dentro disso, pessoa, né? Aqui, cada um deles eu trago termos, né? Pessoa, água, são termos de alguma forma. E qual que é a relação? E aí vem a ontologia, que é essa estruturação, né? Eu devia ter trazido uma imagem ali para vocês verem, mas a questão da estruturação mesmo dessas relações, e aí eu consigo justamente dizer que a pessoa ela vai ter a ação de beber água, né? Então, no caso, a ontologia ela é complexa mesmo, ele vai ter todas essas redes, esses nós, axomas, né, e tudo mais para fazer essas relações, porque a água vem de onde? E aí a água vou estar relacionado com outras questões e assim por diante cresce o meu sistema. Mas por que que eu preciso fazer isso, principalmente? Para dizer para minha máquina que a máquina é burrinha. É muito burrinha a máquina. Né? Em qualquer computador, pode ser o supersônico, mas ele é burro. Eu preciso dizer para ele que tal ação precisa acontecer isso, para, de fato. Então, por exemplo, exato. Então, a ontologia vai ser muito para essa relação, né? Eu trazer essas questões da ação, do fazer, para minha máquina. Então, por exemplo, um título, eu tenho o campo título, 245 subcampo A, né? Mais fácil assim. Mas eu tenho o subcampo A que eu vou designar título. Para o Mark 21, tá tudo bem. Para o computador entender Mark 21, tá tudo bem. Mas a algum momento, o Mark 21 não vai ser suficiente, que é isso que está acontecendo. E aí eu preciso evoluir um pouquinho, preciso trazer ele para um patamar um pouquinho maior. E para que isso aconteça, eu também preciso conversar com a máquina, porque senão a máquina não lê. Então, para eu dizer que título é tal, eu preciso trazer essa ontologia. É isso que vai acontecer, isso a partir de agora, né? Então, vocês vão ver esses sistemas, né? Então, o RDA, né? A diretriz, ela já tem uma ontologia. Então, é justamente essa ideia, né, de trazer os códigos de catalogação para esse novo patamar, né? Então, para quê? Para a gente conseguir conversar com a máquina. Porque senão, o que que acontece, né? De uma forma bem salutar, a inteligência artificial está aí, tá? A gente querer conversar com as inteligências artificiais ou não, né? Então, a gente precisa de alguma forma, isso não só aqui, mas todos os cenários, né? Os profissionais da informação, de alguma forma, vai ter que, em algum momento, estruturar isso, nem que seja os próprios catálogos, né? Você vê isso como base. Por quê? Os catálogos, os instrumentos de pesquisa, né, independente de onde que sejam, eles são fontes de informação e são fontes de informação confiáveis, diferente de qualquer GPT, porque o GPT também ele alinha, né? Ele vai fazendo as ideias, alucina bastante. Ele vai fazer o que ele acha que ele é, ele vai trazer que peixe é boi e assim por diante, né? Mas então, o que que acontece? A gente vai ter essa informação confiável. E isso, sei lá, há 20, 30 anos atrás, qual que era o primordial? Eram as bibliotecas, os arquivos, museus, né, que trazia essa informação estruturada. Então a gente precisa voltar a ser o que, né, de alguma forma, para os nossos instrumentos, né, de trabalho, ferramentas também da mesma forma. Para isso, estruturar a informação. É isso. Organizar a informação. Mais alguém? Fala. Você quer?
final. Eu acho que, com certeza, eu estava até comentando na hora do almoço, né? Cada um tem uma reação. A gente daqui vê a reação, né? Tem gente que está preocupado, tem gente que está assim, meu Deus, quero começar amanhã, por onde que eu começo? É muita coisa para fazer, mas que legal a oportunidade que todos nós temos, né? De trocar conteúdos, de saber o que está acontecendo, né? Fora das nossas paredes, muitas vezes, e saber que a gente vai ter que fatiar, né, para fazer a transformação digital, não é tudo amanhã, a gente não vai talvez ter ali a ontologia pronta amanhã, leva um tempo para maturar isso, né? E vamos por partes, né, gente? Tem lá uma scope list pronta para vocês, o ágil pronto para dar suporte para vocês e as ideias todas super positivas e que vocês estão também aqui fumaçando, né, aí de ideias ali, saber que é uma coisa por vez, calma, respira, né? E aí seguimos e nos encontramos no encontro 2 com os resultados já, né? Eu quero vir nem como convidada, posso? Só para ver os resultados de tudo isso. Eu acho que é isso, Ana. Você gostaria de. Não, eu acho que só para finalizar, acho que deve estar com a fumacinha, né? Mas tem muita ontologia para dados clínicos. Eu acho que nessa parte prontas, né? A parte de medicina, eu acho que puxou muito as ontologias. Então, o Google dá conta, faça uma busca, vai ter muita coisa. E aí das outras partes também. Então a gente tem bastante tesauros, né? A BDM é uma delas, né? Então a gente tem vários outros tesauros e ontologias, vocabulários controlados. Um passinho já está dando, né? Então aos pouquinhos, né, a gente consegue ter toda essa informação. Exato. É isso, viu, gente? Qualquer coisa, meu e-mail, né, tá aí no início, para quem não anotou, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Vamos tirar uma foto, né? Ok. Dando continuidade ao nosso evento, convidamos agora a senhora Miriam Gomes dos Santos. Ela é arquivista do Conselho Federal de Medicina, profissional com sólida atuação na gestão documental do setor público, com formação em arquivologia pela Universidade de Brasília e MBA em gestão de projetos e ciência da informação. Miriam lidera ações estratégicas voltadas à organização, preservação, modernização e segurança dos documentos institucionais. Ela atua diretamente na elaboração de normativos técnicos, na orientação dos conselhos regionais e na coordenação de atividades alinhadas à política nacional de arquivos, sendo uma referência no fortalecimento da gestão arquivista do sistema Conselhos de Medicina. Eu passo a palavra à nossa palestrante, desejando a todas e todos um ótimo trabalho. Eu distribuí pão de queijo para todo mundo para poder. Boa tarde a todos. Para mim é uma super honra participar de um evento. Doutora Dilza já foi nossa diretora e a gente cresceu muito com a sua atuação. E agora a gente tem a oportunidade de participar desse evento e que eu entendo que eu estou chegando aqui agora porque muito se falou do que a gente quer atingir, né? Ana e eu, Alan, Giovana, que são da nossa equipe de arquivo, a gente fala muito sobre o processamento técnico, as formas de organização, sempre sonhando com um repositório digital. E antes a gente era muito egoísta, a gente pensava, não, a gente quer um RDC-ARC, né? A gente quer um repositório digital confiável arquivístico. E o legal dessa oportunidade é que a gente já começa a pensar de forma ampliada. A gente tem a biblioteca que iniciou esse trabalho há muito tempo, então já tem toda a sua organização, todo o seu acervo organizado. A gente tem ainda um caminho a ser trilhado, né, para chegar nesse ponto, mas a gente já sabe quem buscar, a gente já sabe com quem contar, quer dizer, somos profissionais da informação.
Temos a equipe de TI, ó, tá todinha ali, eles estão ouvindo o mantra que eu entoo, eles já conhecem, eles sabem o que eu vou falar, e eu espero que eles estejam dispostos a contribuir nesse nosso trabalho, que eu acho que a gente sai daqui hoje tendo a certeza de que bibliotecários e arquivistas, principalmente, né? É, eu não sei de um museólogo ainda nos conselhos de medicina, mas que bibliotecários e arquivistas vão conquistar o mundo dos conselhos de medicina e muito provavelmente a gente vai poder se tornar referência entre os conselhos de fiscalização profissional na disponibilização de informações, né? Quer dizer, a gente vai ensinar a organizar, mas a gente vai facilitar o acesso, facilitar as buscas e poder mostrar tudo que a gente tem de muito especial e de muito técnico, acadêmico e específico da área, no nosso caso aqui, né, da medicina, mas que outros conselhos também vão poder fazer uso. Assim, eu espero, né? A gente gosta um pouquinho de ser aquele que cria e que vira exemplo, né? Quem sabe a gente consegue, então, conquistar esse nosso repositório, né, dos profissionais da informação, a partir do trabalho de todos aqui envolvidos. Então, agradeço a oportunidade, agradeço principalmente ao meu fã-clube, porque eu sei que temos aqui bibliotecários, temos a equipe de biblioteca que me acolheu no CFM, quando eu cheguei no final de 2021, mas eu sei que eu tenho representantes de comissões permanentes de avaliação de documentos aqui, que, nossa, eu me lembro a primeira vez que eu falei, eu tô aqui nervosa, porque posso falar 50 vezes aqui, eu vou ficar nervosa. Mas eu lembro quando a gente ainda comentava, né, a época da doutora Dilza, que, gente, a gente precisa criar CEPADs em cada regional, a gente precisa iniciar os trabalhos, né? E hoje eu vejo que eu tenho vários membros de CEPAD aqui, temos inclusive membros de CEPAD que não eram nem arquivista, nem bibliotecário, nem museólogo, e que a partir da necessidade de executar um serviço, descobriram lá um EAD em arquivologia e estão se especializando, quer dizer, eu tenho que realizar, então eu vou me aprofundar, eu vou me especializar. E isso é muito importante para nós, assim. Então, é, agradeço então ao fã-clube, né, da CEPADES, da biblioteca, e vamos lá. Assim, muito provavelmente que eu vou falar, eu já percebi que algumas pessoas já me ouviram falar em outros eventos, então vai parecer que ué, de novo, mas não, o meu mantra, ele é atualizado, a gente, inclusive, a partir de conversas com os representantes hoje dos regionais aqui, a gente conseguiu atualizar as informações que a gente vai apresentar, porque graças a todos os esforços, né, iniciados na gestão da doutora Dilza, hoje a gente tem o doutor Alexandre, a gente vem crescendo, vem desenvolvendo, e Anne e eu, a equipe do arquivo aqui, a Secretaria-Geral, a gente o orgulho só vai crescendo do trabalho que a gente vem realizando aqui, e vocês têm espelhado isso, que vocês vêm realizando também. Então, vai parecer mais do mesmo, mas é um mantra. Então, quanto mais a gente entoa, eu vou ganhando mais adeptos aqui. Estou vendo Tocantins bem ali, que eu sei que é a minha próxima vítima dentro da gestão. Então, eu vou apresentar dados e vou tornar a falar o tanto que é importante, né? Porque é isso, a gente chegou aqui. De primeira, eu fiquei bem nervosa, porque cada palestra que eu tive a oportunidade de assistir, eu pensava, meu Deus, e eu, uma humilde arquivista, vou encerrar o evento, né? Eu sou a Beyoncé do evento, mas já passou muita gente nossa, com muito potencial, né? Com muita informação. Mas, então, dito e vivenciado tudo que eles disseram, agora eu trago a parte que uma das Anas acabou de falar, que é a coisa de organizar. Quer dizer, eu venho com a mão na massa, eu venho dizer como que a gente vai organizar aí com foco na gestão documental, a parte arquivística, né? Como que a gente vai organizar o nosso legado para conseguir facilitar, era isso, ó, aí estava esperando, para facilitar esse vivenciado do nosso repositório digital, tá joia? Então, vamos que vamos com o papel da gestão documental na preservação do conhecimento organizacional.
É na bolinha de cima, né? Esse é o delay? Ah, ó, desculpa aí. Não, ele vai, é que tá com delayzinho. Ops. Uai, gente. Ó. O objetivo da minha apresentação, reconhecer e aderir aos benefícios da aplicação dos instrumentos técnicos de gestão de documentos adotados pela Resolução 2279, né, do CFM, como base para a organização, acesso, modernização e preservação da memória do sistema conselhar. Então, o papel da gestão documental na preservação do conhecimento organizacional. A partir das palestras da manhã de ontem, aí eu ainda fiz uma pesquisa no Maritaca, já fiz uso da outra ferramenta, e aí eu vi que várias coisas batiam aqui. Eu mantive a minha, e o próximo passo eu já trago informações da Maritaca. E eu recomendo, é rapidinho, ela já deixa salvo também os temas que a gente procurou, então a gente não precisa ficar, né, copiando e guardando em outro lugar. Então, organização, segurança e facilidade de acesso a documentos e informações, e a partir dessa organização, então, a gente aplica os instrumentos técnicos e a gente já consegue uma das ações para que a gente consiga, então, digitalizar de forma organizada, facilitando busca, e nesse caso, a gente falando em inteligência artificial, porque é isso, né? Nós somos um dos. A gente cria informações para a inteligência artificial, né? A Anne e eu, eu tenho uma dificuldade, vocês já perceberam, eu falo bastante, então escrevo um parágrafo gigante, aí eu vou lá para a IA e digo, IA, me ajuda a ser mais direta e reta. Então ele já sabe que eu respondendo com o que eu já falava. Eu falei, ó, a gente está conseguindo alimentar a inteligência artificial, né? Mas para que a gente consiga, então, realmente virar essa chave, né, para o digital, a gente precisa ter nosso acervo organizado. Até porque a organização que a gente aplica para o nosso legado, e eu sei que é cenário de todos nós, todos os regionais, um volume considerável de papel, para que a gente passe a atuar nessa fase digital, né, a gente precisa organizar e essa organização se replica para o digital também, não é? É o digital e aí eu só vou, quer dizer, eu produzo, não sei, tá tudo certo, eu digitalizo, tá tudo certo. Não, a gente vai manter a mesma organização. E aí, porque o que que a gestão documental vai gerar? Ela atribui credibilidade, celeridade e segurança das ações administrativas e de tomada de decisão. Porque quando eu tenho uma informação de fácil acesso, é lógico que eu vou resolver as minhas ações, as minhas atividades de rotina com muito mais facilidade, né? Com muito mais rapidez. Então, é mais um ponto positivo da gente começar a organizar a nossa casa. Redução de custos operacionais. Aqui a gente tem conhecimento também das visitas técnicas que a gente já realizou, que, quer dizer, muitos locais acabam, muitos conselhos, o nosso também tinha esse cenário, de a gente tinha uma parte da documentação na nossa sede, outra parte, ou eu aluguei sala para manter esse material, ou eu optei pela guarda terceirizada, né? Aí é uma opção que gera ainda mais custo, porque eu preciso pagar por essa documentação armazenada lá, e eu pago também pela necessidade de acesso àquela informação. Então, a partir do momento que eu organizo e eu avalio esse material, então eu consigo já reduzir o volume, porque certamente tem documentos que já cumpriram com seus prazos, né, já cumpriram com a sua função, e eles podem ser eliminados. Então, conta, e às vezes, se eu optar pela forma que o Arquivo Nacional define, eu ainda ganho um dinheirinho quando eu mando
a documentação para ser fragmentada. Então, eu já estou usando essa técnica aqui. Eu digo, olha, a gente ainda gera receita para o conselho, porque a gente traz um dinheirinho, né, do que a gente elimina. E, assim, são recursos. Qualquer dinheiro, pelo menos lá em casa, qualquer dinheiro que entra já está bom, né? Então, o papel, e a gente considerando regionais que até hoje nunca organizaram seus acervos, então é um volume considerável e vocês vão conseguir reduzir custos, principalmente com armazenamento. Para que isso aconteça, é imprescindível, né, o compromisso e o apoio dos gestores, as iniciativas de organização e preservação do acervo institucional, né? A gente precisa, principalmente com a gestão administrativa, alinhar, né, quer dizer, qual a nossa real necessidade, qual a real necessidade de destacar pessoas, né, para esse processamento a partir de todos os benefícios que eles vão gerar. E apoiando, então, essa iniciativa, fica mais fácil, inclusive, para treinar, capacitar servidores e para a gente fazer a coisa funcionar. Atendimento das obrigações legais, esse é um requisito que eu até sempre gosto de dizer que isso é alinhado à governança, né? E que é um dos focos aqui da anterior e da atual gestão do CFM. Transparência das ações institucionais, a partir do momento que a gente organiza, né? Então, a própria auditoria, eu acredito que quando ela vai fazer a visita, ela eventualmente vai fazer algumas recomendações em função de, eu percebi que aqui não está, quer dizer, está organizado, mas não está da forma correta, a recuperação não foi tão simples, não foi tão rápida, então impacta, né? O tempo, às vezes, que a gente leva, ele acaba impactando na transparência, e a partir do momento que a gente organiza, fica mais fácil de disponibilizar, e aí fica mais fácil da gente pontuar, né, como uma organização, então, onde todos os setores, né, estão trabalhando de forma alinhada e uniformizada. Modernização das ferramentas de armazenamento, produção, busca e disponibilização de informações. Aqui é onde a gente fala, quer dizer, hoje a gente tem o SEI, que é o nosso sistema de tramitação, mas que não é uma base de armazenamento de documentos, e aí é onde a gente já sinaliza, a gente tem o SEI, a gente sabe que não é o ideal, mas a gente já vem trabalhando com um armazenamento provisório no alfresco, que vocês conhecem como DMD, né? Já de forma organizada, para a gente começar a nossa migração para o repositório digital confiável, que a gente pensa para um futuro, mas um futuro muito mais próximo do que vocês imaginam. Então, nesse ponto, a gente vem analisando a interoperabilidade também, né, de que ferramenta a gente vai adotar para o repositório. Ela conversa com o SEI, ela conversa com o Alfresco, ela conversa com o Implanta. Então, as formas que a gente... E aí a gente começa também a elaborar esse projeto para unificar, então, onde eu vou armazenar essas informações que precisam de uma guarda longa, né? Precisam ser preservados por longo tempo ou até permanentemente. Uniformização das práticas de gestão documental, porque é muito mais fácil, né? A partir da visita que a gente realiza, a gente foi inclusive aperfeiçoando, né? Os primeiros regionais, a gente só encaminhou um relatório com algumas recomendações. Aí eu acho que foi final de 2023, que aí a gente já descobriu que, gente, como que a gente, né? Primeiro, que a gente vai mostrar aqui também, não são... a gente não tem arquivistas em todos os regionais, a gente tem bibliotecários, né? O Rafael está até aqui na frente, então foi o primeiro que começou, enquanto bibliotecário, a atuar nessa... Aliás, tem a Daiane também de Minas Gerais, que já fazia isso, mas atuar nessa área de biblioteca e arquivo, né? Então... Isso, não, tem vários aqui, mas aí eu vi o que a gente visitou em primeiro, que foi o Rafael, né? E então a gente possui bibliotecários organizando acervos, mas a gente também tem um universo. O universo parece muito grande. A gente tem um grupo grande, assim, representativo de servidores, quer dizer, aqui, aí eu tenho a Silvana, que está fazendo arquivologia agora,
mas tem a Silvana que não era da área, então ela não é uma profissional da informação, mas que passou a atuar com a gestão, né? E tinha no Pará, a gente tinha também alguém muito atuante. Hoje o Piauí também já vem dando retorno para a gente, né? A partir então de uma outra ferramenta que a gente passou a entregar junto com as nossas recomendações, que foi uma tabela de equivalência, quer dizer, a partir do diagnóstico que a gente realizava, a gente já olhava alguns tipos de documentos. Quando chegava aqui, Ana e eu, a gente sentava e começava, esse tipo de documento aqui, corresponde a esse que a gente viu em outro regional e que o código específico é X, né? Tanto para atividade fim quanto para atividade meio. Então, foi a forma que a gente achou para subsidiar os servidores que aderiram, né, a essa gestão documental e que não tinham esse conhecimento, né, da gestão da informação, e ir também direcionando de forma que, bom, o documento pode até ter outro nome, né, mas tem a mesma função, e a gente começar então a unificar essa forma de classificar, e o que já abriu para um outro precedente, que é um manual de padronização também de tipos de documentos, então, manual de atos administrativos e normativos. Essas visitas que a gente realiza e que só acontecem quando os regionais nos chamam, elas vão abrindo várias caixinhas onde a gente começa. O nosso foco é sempre esse, de uniformizar as práticas de gestão documental. Então, em breve, a gente vai ter um manual que, inicialmente, muito em breve, ele traz documentos que são comuns, quer dizer, eles são do CFM, mas são comuns nos regionais, porque inicialmente é aquela coisa que também acabaram de falar aqui, a gente precisa fazer? Precisa. A gente vai conseguir levantar todos os documentos do CFM dos regionais em 3 meses? Não, a gente não vai. Então, como é que a gente faz? Desiste? Não, a gente faz primeiro do CFM. Alguns documentos destes, os regionais também vão fazer uso e já entram no padrão, mas aí a gente tem a segunda etapa desse trabalho da comissão de padronização, que é levantar os documentos, porque aí a gente vai descobrir que temos diferentes tipos de documentos para a mesma ação e a gente vai unificar. Então, aí todo mundo vai falar a mesma língua e aí a gente vai conseguir também racionalizar um pouquinho dos tipos de documentos no SEI. Então, aos poucos, porque é isso, não dá para esperar o 100%, mas a gente precisa começar. Então, aos poucos, a gente vem uniformizando tanto na parte de organização arquivística mesmo, quanto nessa parte administrativa para facilitar até a nossa comunicação, né? Quando um regional entra em contato com o CFM, a gente vai estar falando a mesma língua, né, com relação à documentação. E se a gente tem esse potencial para subsidiar essas ações, a gente então elabora aqui, conversa com vocês e vai tentando alinhar a partir de manuais, a partir de encontros como esse, né? Resgate, conservação, preservação e difusão da memória institucional. E aqui, porque hoje a gente sabe que a partir do uso do SEI, então a gente já tem muitos regionais que eles têm trabalhado com muito pouco papel, mas a gente tem um legado institucional na maioria dos regionais, aqui no CFM mesmo. Eu cheguei em setembro de 2021, a gente ainda não venceu essa fase de processamento técnico, né? Mas continuamos lá firmes e fortes, a gente espera continuar como exemplo para que vocês também sigam, né, nesse ritmo, de forma que, quer dizer, hoje a gente esse ano a gente comemora 80 anos do CFM e, nossa, resgatar essa informação, até existem práticas das gestões, alguns, hoje tudo a gente tem muito bem registrado, a gente está nas mídias, a gente produz conteúdo aqui, tem publicações, né, temos informativos, mas a gente tem lacunas, às vezes, de acordo com a gestão, que entendia que eu não preciso registrar, não preciso tirar foto, não precisa fazer notícia. E para a gente conseguir recuperar isso, a gente começou, quer dizer, eu vou perguntar no Congresso Nacional, eu vou perguntar em algum ministério, para reconstituir esses 80 anos, né, de uma forte atuação e de uma atuação que só vem evoluindo, né, para que a gente pudesse, então, difundir, né,
essa nossa memória institucional, que a gente pudesse divulgar o tanto que a gente evoluiu e o tanto que a gente ainda tem que crescer enquanto conselhos de medicina. E a gestão documental, ela é fundamental para que a gente atinja, né, essas condições e para que a gente atinja essa excelência, né, de gestão da informação. Então, que fique guardadinho aí na cabeça de vocês que a gente precisa se organizar para que a gente consiga atingir essa realidade do repositório, da inteligência artificial, porque quando eu tenho informação organizada, quer dizer, a minha busca é facilitada e a própria disponibilidade dessas informações também se torna muito mais ágil, né? Mas sem organização fica realmente bem complicado. Então, cabe a cada um de nós contribuir da melhor forma até que a gente case aqui com a biblioteca para esse nosso repositório master aí. Aí, fazendo uso da maritaca, eu resolvi perguntar o papel da gestão documental na IA, que foi até uma pergunta parecida com o que o Tiago fez para a biblioteca. E a resposta foi que a gestão documental desempenha um papel essencial na aplicação e no desenvolvimento da IA, principalmente devido à sua capacidade de organizar, preservar e facilitar o acesso a grandes volumes de dados. Aqui estão algumas das principais funções da GD, né, no contexto da IA. E aí a gente começa a ver que é muito parecido também com o papel da gestão documental na instituição, né? Então, a organização e estruturação de dados, que a partir do momento que eu classifico a minha informação, fica muito mais fácil de eu criar um ambiente, né, para armazenar isso, ou seja física ou digitalmente. Preservação e acesso a longo prazo, o repositório entra aí. Controle de qualidade dos dados, porque aí eu vou de fato acessar as informações concretas e corretas e autênticas, né, e confiáveis. Conformidade e governança de dados, quando a gente entra nessa parte da administração legal também da informação, facilitação da recuperação de informações, está organizado, a gente sabe, né, onde encontrar, redução de custos e eficiência operacional, não só com a parte física, porque daí eu organizei físico, posso digitalizar e disponibilizar o digital também, isso facilita bastante e economiza, né, reduz custos, integração de metadados, que então, onde entram os nossos descritores a partir do que a gente já tem, né, organizado, e que a gente vai criar, então, essa nossa base para localização digital, suporte à pesquisa e inovação, porque eu tenho subsídios, né, eu tenho material para pesquisar e para seguir adiante, e melhoria na tomada de decisões. Que é isso, se a gente tem informações, se a gente sabe, tanto de forma legal, né, quanto contextual, como desenvolver, né, o nosso trabalho, a gente consegue decidir também, tomar uma decisão muito mais rápido. Então, eu gostei porque está tudo muito alinhado com o que a gente já vem conhecendo antes da IA, né? Então, recomendo que façam uso da Maritaca. Já abandonei o chat GPT, agora eu só uso Maritaca. E aí a gente vem para a parte que eu mais gosto de falar, que é o cenário da gestão documental nos conselhos de medicina. Dentro do meu mantra, eu preciso sempre lembrar que o CFM, na gestão da doutora Dilsa, aprovou a resolução 2279, onde ele adota os códigos de classificação de atividade meio e de atividade fim para os conselhos de medicina. A portaria 93 representa o código e a tabela de classificação e destinação de documentos da atividade fim dos conselhos de fiscalização, e a portaria Arquivo Nacional 174 de 2024, então é o código de atividade meio e de suporte, que eles chamam agora, que é essa parte da movimentação financeira, que dá uma listagem de alimentação boa, e outros documentos da parte administrativa que geram um volume bem grande de documentos e que vocês vão ver, começando a aplicar esse 174, você já vai racionalizar o seu acervo sobremaneira, assim. Mas, lógico, seguindo todas as regras corretinhas, né? Porque tem passo a passo preliminar também. Aqui é porque a gente precisa perceber o tanto que a gente evoluiu. Eu lembro que a primeira vez que a gente falou sobre constituição de CEPADs, eu acho que a gente devia ter 3 CEPADs contando com CFM. E hoje
a gente já pode dizer que só um regional. A gente ia até colocar os nomes, mas a gente falou não, porque a gente não pode expor os coleguinhas. E aí a gente só deixa claro, então cada um vai chegar. Quem já está numa CEPAD sabe que não é o dele. Mas se alguém não tiver numa CEPAD, de repente dizer, gente. Por que que só a gente não tem CEPAD, né? Porque o que que acontece? Para que a gente consiga fazer acontecer a gestão documental, no caso da eliminação mesmo, eu sempre percebo que os nossos superiores hierárquicos, eles têm um pensamento de não, 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 a gente vai organizar, vai jogar tudo isso fora. Antes a gente digitaliza, mas joga tudo fora. Só que para que a gente consiga eliminar documentos, a gente precisa ter uma CEPAD atuante. Então, eu posso até não ter um arquivista. Eu tinha um colaborador no Pará que, assim, eu acredito que ele tinha nível médio só. Mas ele comprou essa ideia, começou tirando dúvida, de repente a gente já estava debatendo classificação arquivística e ele tinha essa consciência, né, de não, não, peraí, então eu posso ser o que seleciona o documento, que a gente tem vários documentos, vários formulários, documentos específicos para essas ações de gestão documental. E a eliminação, então eu preciso da pessoa que vai processar essa documentação e selecionar o material, eu preciso da aprovação do presidente da CEPAD e eu preciso da aprovação do presidente do regional. Então, não é só alguém chegar e dizer, não, isso aqui é financeiro, já deu 5 anos, está lá no Código Tributário Nacional, se eu não me engano. Não. O TCU, quando a gente faz pesquisa com eles, só para dizer que a gente está fazendo a coisa certa, eles sempre dizem, olha, precisa ser observado o definido nos instrumentos técnicos do Arquivo Nacional. Então, até o TCU, que é quem mais fiscaliza, ele tem essa ciência. E ele sabe que sem uma CEPAD a gente não consegue fazer nada. Então, é fundamental a existência de uma CEPAD, que para essa fase de modernização, a nossa conversa vai ser com os membros da CEPAD. Então, a gente precisa dessa estrutura para conseguir até conversar, né, e apoiar os regionais. Então, e a gente tem, quer dizer, aqui mesmo, está chegando mensagem, tem regional, quer dizer, o Rio Grande do Sul está querendo informação, o Piauí, então, para que a gente possa interagir, né, estabelecer um ponto de apoio, é fundamental a existência da CEPAD, mas de ordem legal também, nada acontece sem autorização da CEPAD. Processamento técnico arquivístico. Então, processamento consiste na aplicação dos códigos, né? E aí, a partir do momento que eu aplico os códigos, quer dizer, eu classifico o documento, eu abro, então, as outras caixinhas são as de avaliar a documentação e selecionar os documentos que são passíveis de eliminação e os que vão ficar guardados eternamente. Porque até, assim, hoje, no dia 9 de julho de 2025, a gente não tem nenhuma lei, nenhum decreto que diga que, não, digitalizou, pode jogar todos os documentos fora. Não, os documentos de guarda permanente, você pode digitalizar para facilitar o acesso, mas o papel precisa ser mantido. Então, não tem como acabar com o papel até 3 horas e 3h30. Não existe ainda legislação que embase esse descarte ou ações, né, sem a manutenção do papel. Viabilizar o controle relativo ao crescimento e gerenciamento do acervo, porque daí eu vou saber onde as coisas estão, como estão, quer dizer, qual é a minha data limite aqui de atas de reunião, vou conseguir localizar os registros. A gente estava querendo localizar dados dos ex-presidentes do CFM. E isso é uma documentação que vocês possuem. Vocês, na verdade, são a maior riqueza do CFM com relação a esse acervo tão específico dos registros, né, de PF e PJ. E aí culminou que 3 presidentes do CREMERGE, a Cíntia está aqui de prova que eles tiveram que correr atrás desse material. A gente tinha a data de nascimento, tinha várias informações, mas eles já faleceram. Então, a gente queria falar a gestão e falar também, olha, então o doutor Iseu, né, ele
nasceu no ano tal e faleceu no ano tal. A gente não tinha essa informação, a gente recorre a vocês. Então, vocês têm esse controle, vocês vão dizer, ah, tá, eu tenho, eu vou localizar. E a gente localizou. Gente, eu juro que eu vou acabar já, tá? Aí, a atuação dos regionais, porque na verdade eu falo para mostrar essa parte. Eu sei que tem pessoas aqui que estavam no encontro dos secretários, então a gente apresentou um mapa. Os coloridinhos, os cinza, é que ainda não estão desenvolvendo o processamento técnico. Mas os coloridinhos, os amarelos é onde a gente tem arquivistas realizando serviço. Goiás é quase metade arquivista e metade não arquivista, né? Os vermelhinhos são os regionais onde os bibliotecários assumiram essa função e vem desenvolvendo muito bem. A Santa Catarina tem o apoio dos estagiários de arquivo, né, Iolete? Então também podia ser misturada a cor. E os verdinhos são os regionais que os servidores assumiram essa responsabilidade e com quem a gente mais troca informações. Então, porque uma coisa que eu também sempre falo é que o Arquivo Nacional, para o caso de eliminação de documentos, ele tem fiscalizado bastante. E aí acontece, às vezes você esqueceu uma data, o Arquivo Nacional vai entrar em contato com o CRM ou com a gente, ele já entra com o pé na porta. Ele diz: é o seguinte, eu sei que vocês estão querendo eliminar, e se vocês eliminarem documento indevido, é o presidente que vai ter que pagar por isso, né? Então eles já assustam, mas porque no final das contas eles querem saber qual foi o erro naquela data, querem ver a listagem de eliminação. Então, para que ninguém infarte, né, por conta de gestão documental, principalmente os verdinhos, né, eles sempre entram em contato conosco, porque aí a gente até, ó, não, você vai encaminhar a listagem de eliminação, você vai encaminhar a ata da CEPAD, e você pode dizer que tem um arquivista do CFM acompanhando vocês nesse processo. Então, a gente tenta deixar da forma mais segura possível que vocês realizem esse trabalho sem se preocupar, que a gente está dando suporte. E aí, vocês estão de parabéns, porque esse é um cenário e é isso que a gente evoluiu, né? A gente incluiu o Piauí e o Goiás também, porque a Silvana já está selecionando um material para a gente avaliar se é passível de descarte também. Então, evoluímos bastante. De 2020, a gente vai dizer para cá, mas a partir da nossa atuação do final de 2021 para cá. Então, vocês estão de parabéns, assim, de parabéns mesmo, porque a gente está crescendo, a gente já tem visto as informações dos regionais nos sites do Arquivo Nacional, inclusive. Aqui, porque a primeira meta da gestão documental é racionalizar espaço, a gente apresenta, então, um apanhado dos editais de ciência de eliminação, desde 2020 a 2025. E a gente até incluiu o CRM Minas Gerais hoje, que ele não fazia parte desse quadro, né? Porque a publicação do edital foi no Diário Oficial do Estado. Mas todas as outras informações a gente pegou do Diário Oficial da União e da própria página do Arquivo Nacional, porque o Arquivo Nacional diariamente consulta o Diário Oficial para saber quem é que está eliminando. E a gente agora parece, acho que todo mês a gente tem alguma coisa lá, e a gente fica bem orgulhoso de ver que a forma que a gente tem até de acompanhar o trabalho dos regionais é fazendo essa consulta. Então a gente evoluiu bastante também. O próprio Rio Grande do Sul. Ana, a gente deixou o Rio Grande do Sul fora. Rio Grande do Sul não apareceu aqui, mas eu lembrei deles. Ó. Eles iniciaram, como eles publicavam no jornal local, a gente não tinha essa informação. Mas agora eles já publicam em Diário Oficial e esse ano foi uma listagem, né? Foi uma listagem de ele, mas eles já têm acho que três também. Eles são no mesmo status de São Paulo. Então, a gente vem desenvolvendo, vem crescendo, e a maioria dessas listagens, que são os CRMs que a gente visitou, a gente acompanha esse processo para que ele seja seguro, confiável. Então, evoluímos muito aqui também, e a gente tem a maior satisfação de apresentar bem colorido assim para dizer, olha, vocês estão trabalhando para caramba. E é assim, esse é só o começo, né?
Aí a gente apresenta as ferramentas de uniformização, né? Então a gente tem os instrumentos técnicos que a Resolução 2279 aprovou. A gente tem o SEI, que já tem tipos de processos e tipos de documentos de gestão documental também. Então é bom, é só vocês colocarem no tipo de processo de gestão documental, vocês já vão ver os tipos de processos que atendem às nossas demandas. Temos a nossa assessoria técnica, que acontece por telefone, presencial, por WhatsApp e a partir de visitas técnicas. Então, geralmente, a gente realiza uma primeira visita para fazer o diagnóstico da documentação e apresentar recomendações. E aí, se o regional entender que ele quer uma ajuda para o processamento técnico, a gente vai, Ana e eu, vamos, colocamos a mão na massa, é a parte que a gente mais gosta, porque é a forma que a gente tem também de ensinar quem não é da área, né, como classificar a documentação, como processar tudo isso. E o futuro manual de gestão documental, que acabou que a gente teve que se dedicar para o manual de padronização de atos administrativos e normativos, mas ele está também em desenvolvimento e muito em breve a gente vai atualizar vocês com essa ferramenta. Aqui eu agradeço. Temos, se vocês têm os nossos contatos, né? E sempre que precisarem, a gente está sempre à disposição e, enfim, contem conosco como mais um membro aí da CEPAD, mas de forma eventual, né? Porque só dessa forma, só a gente aderindo às regras, né, de gestão documental, é que a gente vai conseguir conquistar esse ambiente super moderno, né, e eficiente de lidar com a informação que é nessa fase toda digital. Então, a luta continua, a gente já sabe como é que a gente organiza, agora é colocar a mão na massa mesmo e sair colhendo os frutos, compartilhando informações. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Miriam. Nós estamos chegando quase ao final do nosso evento, mas antes nós temos um informe aqui que eu gostaria de chamar o Bruno. Olá a todos novamente. Eu pedi um tempinho aqui só para poder fazer um informe para vocês. Sei que não é da área, mas formulário de parecer consulta, muito de vocês utilizam, e eu já fui cobrado por duas pessoas aqui que a gente tem um probleminha no formulário de parecer consulta. Quero anunciar para vocês que a gente já está com a versão nova do formulário de parecer consulta, já está no ar. João, pega aqui rapidinho. Eu queria apresentar para vocês, até para caso vocês precisam fazer contato, o membro mais novo da minha equipe, que é o João. Foi um trabalho conjunto da equipe, mas mais do João. Eu vou só mostrar para vocês aqui a cara, mas já está funcionando, já está no ar e todo o formulário antigo, quem acessar já vai entrar no novo. Inclusive, acessando por celular, por tablet, está funcional. Você acessa para mim parecerconsulta.cfm.org.br. Não, gente não. Qualquer probleminha, vocês podem reportar para a gente e a gente vai. O endereço agora é parecerconsulta.cfm.org.br, mas quem entrar pelo link antigo de sistemas.cfm.org.br/parecerconsulta, se você entrar só em parecerconsulta.cfm.org.br, vai aparecer uma tela de seleção para você escolher seu regional. Caso vocês não tenham configurado, ele vai redirecionar para o site de vocês. Então, o Acre já tem. Seleciona o Acre para mim, por favor. O formulário é o mesmo, basicamente. A única diferença é que ele foi modernizado e a partir de agora, celular, tablet, Mac, Linux, tá onde vocês acessarem, até da geladeira ele vai abrir. Qualquer problema que vocês tiverem, entre em contato com a gente. E qualquer melhoria, solicitação de melhoria, alguma questão, entre em contato com a gente também que a gente resolve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Bruno. Eu convido agora para as palavras de encerramento a doutora Dilza. Bom, chegamos ao final. Eu sei que foram 2 dias intensos, mas eu não cansei. Eu acho que vocês também não, porque a gente vai aprendendo, vai conversando. Então, isso nos deixa muito feliz. Ah, a gente fica, a Miriam falando de quando a gente começou, né, Miriam? Eu lembro até hoje, análise do currículo, um currículo maravilhoso. Eu dizia, é essa aqui que a gente precisa. Nem conhecia, né? Então a gente fica muito, muito feliz de estar com vocês, todos presentes, né? 2 dias intensos. Depois, se vocês tiverem alguma orientação para o próximo evento sobre questão de 2 dias, um dia, horário. Nós somos bem flexíveis. Eu acho que tudo na vida é bom quando é bom para todos, né? Não, então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Foi muito bom. Alguns eu já conhecia, mas passar 2 dias juntos, porque eu acho importante que no momento que eu sou diretora da área, eu tenho que estar com vocês, eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, isso é muito importante. Eu agradeço aos palestrantes, as que estão ainda aqui, os de ontem e os de hoje de manhã. Realmente foi um aprendizado muito grande para todos nós. Não só os que trabalham na biblioteca, os que trabalham na revista Bioética, mas temos aqui o do Espírito Santo, meu Deus. O Carlos Magno, meu amigo, o dia inteiro, na hora me falhou o nome. O dia foi. Tem, ó, muita informação, vocês estão me deixando maluca. Mas, assim, que não é da área, mas esteve aqui presente, está aqui no encerramento. Então, tudo isso é muito importante. É um evento que é obrigação do Conselho Federal fazer? Não, mas é recomendado que faça. Nós precisamos, quanta coisa a gente aprendeu, coisas mínimas, mas que a gente não sabe, né? Então, minha gratidão a todos vocês que compareceram. Eu fiz questão de fazer esse evento nessa sala de multiuso, não naqueles auditórios grandes, porque aqui a gente fica mais próximo, fica juntos, conversa com quem está do lado, né? Então, é muito importante essa união. A união entre nós, ela é muito importante. A valorização dos profissionais que são vocês dessa área é muito importante. Na reunião dos presidentes, que eu também participo, eu vou fazer uma colocação nesse sentido, para que valorizem, ninguém reclamou de nada, mas o que eu digo assim, valorizem as novas mudanças, escutem seus funcionários, que com certeza vocês têm muito ainda a contribuir para o sistema conselhal. E no momento que o sistema conselhal funciona direitinho, que está tudo em ordem, e vocês estão ajudando a população e na algo mais sensível, que é a saúde. Então, assim, um agradecimento muito especial. Mas eu queria, vou até pegar no celular, porque senão posso errar, né? Ah, a Iolete, CRM de Santa Catarina, e a Mariana, CRM do Maranhão. Um passarinho me falou que vocês estão de aniversário amanhã. Então, eu gostaria da gente cantar um parabéns para elas. Que dê tudo certo, sejam sempre muito felizes. Carlos Magno, quer fazer alguma fala? Vem, meu amigo Carlos Magno. Nós somos amigos de verdade. Todo mundo, vamos tirar uma foto. É coisa rápida, mas não poderia deixar de falar. Doutora Dilza foi nossa ex-secretária-geral da gestão anterior e agora assumiu a
terceira secretaria. E é um exemplo de pessoa, mãe, mulher, e digo também, empresária. Essa pequena pessoa aqui, você não sabe a grandiosidade que ela é no estado do Acre. O exemplo para muitos de nós, de vocês, se espelharem e ver assim, uma pessoa dedicada, com competência, vocês têm muito a aprender. E o setor dela foi contemplado com a presença dela na diretoria. Então, vocês estão de parabéns, a Dilza melhor ainda, e a escolha do presidente Galo melhor ainda. Saiu da Secretaria-Geral, mas quando entrou nessa atual secretaria, ela elevou o patamar, diferenciou essa gestão em relação ao que tem sido feito na Secretaria da Dilza. Então, parabéns a Dilza, parabéns às colegas, que ela não faz nada sozinha, que estão lá, e é muito importante, mas a presença da diretoria junto de vocês faz a diferença. Diretor sozinho não faz nada, não. Se vocês não estiverem junto, faz a diferença. E tiver apoio dele, a diferença fica muito maior. Então, Dilza, obrigado por tudo, por esse exemplo que você deu aqui. Primeiro fórum, os outros conselhos podem se espelhar na gente e na ideia dela, e que a coisa aumente de tamanho e crie uma política nos regionais para que se faça uma coisa diferenciada. Só isso. Quer falar alguma coisa, Eliane? Não, fala. Eu quero agradecer a doutora Dilza também pela oportunidade, pelo incentivo, pelo desafio mesmo, né? Porque foi um desafio, uma novidade para nós, e a gente se sente muito valorizado e muito contemplado. Falo pela Ramec, pela Dulce, pela Meire, pela Lorna, pela Vanessa que não está aqui, eu acho que por todos nós, todo mundo comentou muito. Ah, a doutora Dilza é ótima, como diz a Dinaura, é uma fofa. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo. Vamos tirar uma foto. Aí, como é que a gente se posiciona? Ah, fala. A gente vai retornar Vai de novo. para o pessoal. Então, vamos se organizar para a foto. Pode ser aqui, doutor. De frente, todo mundo. E pode ser lá fora também. E Aqui uma. Aqui uma. o que vocês acharem? Tirar um aqui, eu vou tirar. Ah, então tá. Posiciona aí, doutor.